Olá, plantonistas! Tudo bem novamente? Gente, o que está acontecendo? A conexão está instável hoje, hein? Mas vamos lá, não vamos desistir não. Vamos que a aula hoje está muito boa. Então já coloquei aqui uma terceira opção, vamos ver se dessa vez o trem engata de vez, né? Bom, estamos aqui na nossa segunda aula do nosso aquecimento para o evento do dia 11 de julho. E a aula de hoje é Cardiovertir AFA. E agora? Então, hoje a gente vai discutindo sobre o pós-cardioversão. Então, vamos lá, galerinha, entra aí, que agora o trem vai andar. Estávamos discutindo sobre, poxa, cardioverti meu paciente com FA, e agora o que eu faço? E aí a gente tem que recapitular. Se você cardioverteu esse paciente, é porque ele estava instável, lembra da aula de ontem, né? Paciente com FA estável, eu não vou cardioverter, tá? Não tem essa indicação. Porque você pode, na cardioversão, soltar um trombo do átrio e ir para o cérebro e fazer um AVC. Então, paciente estável não tem indicação de cardioversão, tá? Na sala de emergência que a gente está falando, né? Paciente instável, independente da arritmia, a gente vai cardioverter. E se é esse paciente instável que eu cardioverti for um paciente com FA, e agora? O que eu vou fazer? Qual é o pós disso? Não é verdade? Então, vamos lá. Bora lá, Brunão. Vai dar certo dessa vez. Essa aqui é uma aprovação, essa internet instável, o que está acontecendo com ela? Que é a mesma de sempre. Mas dessa vez vai, Brunão. Peraí, deixa eu só dar uma recapitulada aqui. Recapitulada, que às vezes entrou uma pessoa agora que não estava antes, então só para contextualizar. Gente, lembrem do algoritmo, foi o grande ensinamento da aula de ontem, né? Diante de um paciente instável, um paciente, né, que tem chance de instabilizar, você vai levar ele para a sala de emergência e monitorização. Então, paciente que se move, ganha move, monitorização, oximetria e oxigênio se estiver indicado, acesso venoso e exame físico. Por quê? Monitor exame físico, vou ver se ele está instável ou não, tá? Então, vi que é um ataque à arritmia, instável, só tem uma conduta, cardioversão elétrica sincronizada, né? Por quê? Porque instabilidade está dizendo que o próximo passo é a parada cardiorrespiratória se você não fizer nada. Então, paciente instável ganha cardioversão. Lembrando que o passo a passo para cardioversão vai estar lá no nosso evento do dia 11 de julho, tá? Que é a revolução no tratamento das emergências cardiológicas. A Leidiane falando, cardioverte essa net instável. Pois é, mulher. Vou trocar esse trem aqui, não é possível, não tá dando para cumprir o propósito da gente, né, Bruno? De disseminar conhecimento, de trazer informação, ela não tá deixando a internet. A internet está atrapalhando a gente aqui hoje. Bom, mas Brunão, falando peraí, aqui que você... só um parêntese, deixa eu reapresentar o Brunão aqui. Bruno, gente, ele é arritmologista pelo Dante, tá? Pelo Dante Pazanese, colega lá do Dante Pazanese. Onde eu fiz cardio intensiva, ele tá fazendo arritmia lá pelo Dante Pazanese. E aí ele vai compartilhar com a gente aqui os conhecimentos no pós-cardioversão. Brunão, deixa eu só fazer um adendo. Antes de você entrar nesse pós, eu achei muito legal o que você falou sobre as causas, né? Então, assim, gente, as coisas não são tão simples assim, não são tão preto no branco. Tipo, tá aqui a FA. Já entendi, Raíra, assisti a aula de ontem, estava instável, se estava instável, não tem que cardioverter. Cardiovertir agora, o que eu vou fazer? Não é tão simples assim. Pô, veio com FA, cardiovertir, vai de alta? Não, o cara estava instável há uns minutos atrás. E aí o Bruno falou muito bem, e as causas dessa FA? Então a gente sempre tem que buscar as causas daquela descompensação do paciente, porque senão ele vai descompensar de novo. Então o Brunão falou que o paciente pode estar com infecção, algum distúrbio hidroeletrolítico, já tinha um FA de base e teve uma aderência. Sabe, Bruno, o que eu penso quando vem esses casos, quando eu discuto o caso de FA instável, eu penso naquele paciente que eu até citei ontem, na aula de ontem. Aquele paciente que já tem IC, e aí é um paciente que já nem aguenta uma frequência mais alta, assim. Então o paciente tem um IC, já tem fração de ação reduzida e faz uma frequência mais alta, compromete muito, né, a hemodinâmica dele, e aí ele faz instabilidade. Eu lembro muito desses casos. Pois bem, o paciente está em ritmo sinusal, aí você chama o especialista, que é o Bruno. E aí, Bruno, o que a gente faz? Aí a gente vai cardioverter a internet da RAI. Ela está com sinais claros de instabilidade. Ou é a minha aqui, Rai, também, eu não sei. No ao vivo acontece mesmo, não tem jeito, né? Aí, então, só para seguindo a sequência aqui. O primeiro C que eu falei, confirmar FA, né?
confirmar se realmente a ataque à arritmia que você cardioverteu era uma FA. Isso aí a gente pode fazer num eletro de 12 derivações, a gente pode fazer num traçado ali de monitor, pode fazer se é um paciente que usa marca-passo, usa algum dispositivo aí cardíaco implantável, a gente pode estar usando ele também para fazer essa confirmação. E aí confirmou que é o primeiro C, a gente vai ver as características dessa FA, né? O segundo C aí para caracterizar essa FA. Aí a gente abre uma chavinha aí com quatro questões, que são os 4 S's aí. O primeiro de stroke, de AVC, né? O risco desse paciente desenvolver o AVC, que é a principal complicação aí, vamos dizer assim, mortal da FA, né? Que isso aí a gente vai calcular através do Chades-Vasque, daqui a pouco eu vou falar sobre ele. A severidade dos sintomas seria o segundo S. Isso aí tem um score que a diretriz S que coloca, mas só para citar mesmo, que é o score ERA, que é para a gente ver aí a qualidade de vida, como é que o paciente estava, uma graduação que vai de 0 a 4, que a gente vai caracterizar aí como que essa FA, como que isso estava interferindo na vida do paciente, né? Os sintomas, como que ele estava afetando o dia a dia do paciente. O terceiro S dessa segunda chave aí, que eles chamam de severidade da carga, se é uma FA paroxística persistente permanente. Antigamente eles tinham dúvida, né? Será que se é uma FA paroxística, de vez em quando o paciente tem ela, ele entra e sai, será que isso aí confere um risco de AVC também? E sim, a gente sabe que sim, a FA paroxística, ela também é trombogênica, ela forma coágulos ali no átrio esquerdo, no apêndice atrial, e também faz AVC, então a gente também tem que anticoagular o paciente, mesmo se ele tiver paroxismo de FA e com Chades-Vasque alto, que é o que eu vou falar mais para baixo. Boa, deixa eu só fazer um parênteses aqui para contextualizar para a galera. Gente, vocês entendem isso, a gente tem que lembrar sempre da fisiopatologia. Então, a gente tem 2 átrios, 2 ventrículos, o átrio não contrai, ele só treme, por isso que a gente vê várias ondinhas atriais ali no eletro, né? Ele só treme e esse tremor não bombeia sangue para frente. E aí fica acumulando ali, pode formar trombo, principalmente no apêndice atrial. E aí, essa dúvida existe na prática. Poxa, mas será que uma FA que está ali, o paciente sempre está em ritmo de FA? Tá bom, eu entendo que ele forma trombo. Mas será que o paciente que está em ritmo sinusal e às vezes faz FA, que é a paroxística, e passa? Será que eu tenho que anticoagular? Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Anticoagulação em FA ser paroxística ou permanente. Não. Foi FA, a paroxística também pode causar trombo. Quando ela vem, ela pode causar trombo também, tá? Então não é porque o paciente tem uma FA de vez em quando, que é a paroxística, que você não vai anticoagular. Não, você tem que... O que vai te fazer decidir anticoagular ou não é o Chades-Vasque ali, ou outras, né? Tem algumas FAs que a gente tem que anticoagular de cara, tipo FA valvar. Mas enfim... A avaliação da anticoagulação não depende se essa FA está ali todo dia ou se ela vem de vez em quando, né? Isso a gente tem que diferenciar bem na nossa cabeça. Pode continuar, Bruno. Isso aí que você falou, até tem trabalhos mostrando que a paroxística, o átrio vai estar vibrando ali, vai estar fibrilando. De repente, a hora que ele assume o comando ali, que ele vira sinusal e começa a bombear, aí aquele coágulozinho que ele gerou ali, que está aderido na parede, aí quando ele contrai, ele manda. Então ela pode ser até mais trombogênica aí do que a persistente, que é o ato que fica persistentemente vibrando, né, fibrilando. Isso é uma ideia que antigamente não se tinha. É verdade, e tipo, faz total sentido, porque a paroxística é como se fosse aquele exemplo que eu disse, olha, FA estável, de longa data no cardioverte não, porque tá ali tremendo, na hora que vai pro ritmo sinusal pode soltar o trombo. É a paroxística que tá fazendo isso ela mesma, né? Então, realmente faz todo sentido. Exatamente. Uma coisa até que, aproveitando esse gancho aí que você comentou ontem, que é importante, isso inclusive na SOCESP agora, né, Congresso Paulista de Cardiologia, foi falado bastante sobre a FA ser assintomática, né? Porque como que eu vou garantir que aquela palpitação que o cara teve naquele momento, a FA dele começou ali, né? De repente ele tinha, foi o que você falou ontem, de repente ele tinha já um tempo atrás e não sabia, não sentia, né? Então até isso aí tem que tomar cuidado também. Por isso que o mais seguro foi o que você recomendou ontem lá, o eco transesofágico. Por isso que eu falo, quem não assistiu a aula da Rai de ontem, vai lá depois no feed dela, assiste, porque é a grande introdução do que a gente está falando aqui hoje.
Então, depois a gente não sei como é que estão de dúvidas aí, Rai, mas depois a gente faz uma pausinha para responder as dúvidas do pessoal. Assim, galerinha, ó, quem tiver... for entrando, vai deixando as dúvidas, que a gente vai comentando aqui, e depois eu volto e vou lendo. E ó, galerinha, ó, canetinha e papel na mão, anotem. Aqui é conhecimento que salva vidas, então, conhecimento que a gente está trazendo das nossas subespecialidades em cardiologia para ficar acessível para todo mundo, para que a gente possa ajudar nossos pacientes e que você possa ter segurança no seu plantão, né? Então, compartilhe essa aula para a galera já assistir com vocês e anotem tudo, tá bom? E comentem que a gente vai responder todas as dúvidas. Podem aí, vamos... Oi, galerinha. Vamos lá. Está todo mundo aí comigo? Então, ó, caneta e papel na mão, deixem os comentários, tá? Que a gente vai responder todos. E agora deixa eu só ver se o doutor Bruno, acho que ele caiu aqui, se ele já volta para a gente dar continuidade. Mas enquanto ele não volta, tá? Só restabelecendo aqui o que a gente estava falando, FA estável, o paciente não corre risco, você não vai cardioverter para não correr o risco de causar um AVC nele. Vocês entendem isso, gente? Tá ali ó, o átrio tremendo, você cardioverteu, ele voltou a bater. Então aquele trombinho ali solta e vai preferencialmente pela anatomia mesmo, tá, gente? Preferencialmente vai para o cérebro. Então não dá para correr esse risco, certo? E agora o doutor Bruno vai continuar aí atualizando a gente com o mnemônico da ESC e com os últimos comentários da SOCESP. Vai lá, doutor Bruno, acho que é a sua internet. Falou de instabilidade, ó. Olha aí, vou te cardioverter agora. É bom que vai indo parando, eu falo muito rápido, às vezes a internet tenta me frear um pouco, Rai. Eu acho que é por isso que ela tá assim. E aí, o último S, né? Lembrando, então, é o S de substrato, tá? A diretriz pontua aí o substrato. Se o paciente tem um átrio esquerdo muito grande, se ele tem um átrio doente, um átrio fibrosado, então, aí fechando aí os 4 S's aí das características da FA. Então, para lembrar, o primeiro C, confirmar se é uma FA, né, através de um eletro de 12 derivações, por exemplo, de uma tira aí de 30 segundos de monitoramento, seja ele por um monitor de UTI, um traçado de um dispositivo que a gente vê cardioimplantável, né, um marca-passo, um CDI. O segundo C das características da SFA, esse segundo C a gente puxa a chavinha lá, os 4 S, tá? Primeiro S de stroke, que é o risco de AVC desse paciente tem, que a gente vai usar o Chades-Vasque. O segundo S de sintomas, né? Se o paciente, como que era a qualidade de vida desse paciente, às vezes você fala assim, você pergunta para o paciente assim, você tinha alguns sintomas antes dessa cardioversão? Ele fala que não, mas aí depois que você faz a cardioversão, ele fala, nossa, doutor, depois que eu fiz esse procedimento, eu estou bem melhor. Então, às vezes, ele se adaptou com aquele sintoma, não que ele não tivesse sintoma. Então, isso aí que é importante ponderar. Às vezes, virou tão assim, frequente na vida dele que ele se acostumou a ter palpitações, a ter um certo sintoma. Quando você foi lá e cardioverteu, aí você fez ele ter a real qualidade de vida que ele não percebia que não tinha, entendeu? O terceiro S, então, da severidade da carga, a carga de FA, se era paroxística, se era permanente ou persistente, tá? Só para lembrar, não sei se o pessoal está familiarizado com isso, a paroxística é aquela que acontece em um tempo menor igual a 7 dias, a persistente maior que 7 dias, tá? E a permanente é aquela que a gente resolveu não cardioverter. Nós vamos falar assim, esse paciente aí ele tem um átrio muito grande, já faz muitos anos que ele tem FA, ele já é um paciente muito idoso, a gente resolveu deixar ele em FA mesmo e apenas controlar a frequência, que é um tópico que eu vou comentar daqui a pouco. Tá? E tem também alguns trabalhos que falam em persistente de longa duração, que é aquela que tem mais de um ano de evolução, mais de um ano, mas é aquela que você ainda está meio ali, você não definiu ainda se você vai reverter para sinusal ou se você vai deixar ela, vai deixar o paciente em FA. Se deixou em FA, resolveu não fazer mais nada, seja lá por qual motivo, aí a gente passa a chamar ela de FA permanente, tá?
E o último S de substrato. Isso aí eu tenho que considerar também. Eu tenho um átrio esquerdo grande, eu tenho substrato para fazer novas FAs. Isso aí a gente também tem que acabar considerando também. E o ABC, né, que é o ABC. Aí o primeiro A, a primeira letra, o A, é de anticoagulação, que é aí que a gente vai usar o Chades-Vasque, né? Vamos falar aqui letrinha por letrinha, Rai? Vamos, mas rapaz, galerinha tá acompanhando aí, gente, se tiver muito rápido, muito devagar, vocês avisam a gente. Se tiver muito rápido, vocês avisam aí. Qualquer coisa a internet cai de novo, dá um tempo aí para vocês respirarem. Não cai de novo não, por favor. Não vai cair de novo. Deus me livre. Gente, vocês estão vendo como FA é um mundo, galera. Então, se você está no seu plantão de emergência, não vá se complicar, não. Que o paciente disse, estou aqui com a palpitação que começou só hoje. Aí você vai pensar, tem menos de 48 horas, vou cardioverter, pum, faz um AVC. Não vai se complicar, não vai trazer confusão para sua cabeça. Tá estável, só controla ali a frequência, chama o especialista depois, pronto. Deixa o Bruno bater cabeça com a FA, deixa eu bater a cabeça com a FA. Agora, se tá instável, não tem conversa. Tá instável a cardioversão, certo? Então vamos lá, Bruno. Vamos relembrar para a galera o Chades-Vasque. Gente, um dos pilares aí na abordagem da FA é justamente a anticoagulação, porque a grande mortalidade, na verdade, né, relacionada à FA é formar um AVC. E esses AVCs, que são secundários à FA, tendem a ser mais graves do que os AVCs por outras causas, né? Então, assim, realmente o grande chance da FA é justamente o risco de AVC. Por isso que eu falo tanto que FA estável não tem cardioversão, tá? Não tem, por isso. Então vamos lá dos nossos Chades-Vasque. Quando que a gente anticoagula o paciente, né? Vamos entender o Chades-Vasque. Então, o Chades-Vasque, nós vamos falar letrinha por letrinha aí. O C, né, é de insuficiência cardíaca, tá? Isso aí pontua 1 ponto. Então a gente dá 1 ponto para o paciente. O H de hipertensão, tá? O E de idade. Lembrar que a idade aqui, ele faz 2 parênteses. Primeiro, é a idade acima de 75 anos, maior ou igual a 75 anos. Isso aí pontua 2 pontos. Então, um vozinho lá de 80 anos já tem 2 pontos só por ter 80 anos, tá? O D de diabetes. O S do Chades de stroke, né, de AVC. Então, se o paciente já teve AVC, também pontua 2 pontos. Então, só para lembrar, do Chades-Vasque todos que pontuam 2, é o primeiro A de idade, tá, acima de 75 anos, e o S de AVC, de stroke, também vai pontuar 2 pontos. Todas as outras letrinhas pontuam 1 ponto só, tá? Aí, depois eu vou falar assim, se for homem, mulher, como é que a gente vai fazer o final. Uhum. O V de vascular, que a gente vai colocar aí, eles consideram 3 coisas. Primeiro, se é um paciente que já teve um infarto prévio, se é um paciente que já teve uma doença, ou tem uma doença arterial periférica, e se é um paciente que já teve... Nossa, deu um branco aqui. Agora eu que estou instável. Infarto prévio, doença vascular periférica ou placa na aorta. A gente resume esses 3 de doença que às vezes foge, né, Rai? A gente pensa, vascular, tem doença vascular, mas que doença vascular? No Chades-Vasque a gente pontua esses 3, tá? Infarto prévio, placa na aorta e se teve alguma doença ou tem alguma doença arterial periférica. Isso aí também pontua 1 ponto qualquer um desses 3, tá? E aí, o segundo A, agora a idade aqui é de 65. Oi? Ali você descobre um FA, né, no eletrocardiograma e tudo mais. Aí o que você faz? Você é obrigado a procurar causas, porque existem causas reversíveis até de FA.
né? E você também é obrigado a avaliar o risco de AVC desse paciente, o risco de fazer um AVC. Opa, o Bruno tá mandando a solicitação aqui. Ai, meu Deus, sumiu, Bruno. Peraí, que eu já vou te chamar de novo. Chamei. Então, a gente está falando do chá de Vasque, por quê? Porque isso aqui é uma pedra fundamental no manejo da FA, tá, gente? Mesmo uma FA internada aí que você em algum momento vai dar alta, ou uma FA que você descobriu ambulatorial mesmo. Então, vamos lá. A gente falou do até o vascular disease, né? Agora o A de age de novo, né? Vamos continuar. O sinal aqui tá normal, Rai. Não sei se tá aparecendo aí para você agora. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Tá. Aí o segundo A, né? O primeiro lembra que a gente já pontuou 2 pontos de pacientes acima de 75 anos. O segundo A de 65 a 74, mas aqui é um ponto só, tá? E o SC de sexo feminino. Tá? Também vai pontuar a mulher só por ser mulher. Vocês vão ganhar um pontinho a mais aí também. Ser mulher não é Tá? fácil. Mulher não é fácil. Até para isso aí, mulher é problema, vocês viram. Brincadeira. Mas não vive Então, sem a gente. Os homens não vivem sem mulher. mas eu não vivo sem, né, Rai? Então, assim, relembrando, primeiro C, insuficiência cardíaca, o H, hipertensão, o A, primeiro A, valendo 2 pontos, acima, maior ou igual a 75 anos, né? O D de diabetes, o S de stroke, que é o AVC, que vai pontuar 2 pontos também, o V de vasculopatia, doença vascular, que inclui placa na aorta, infarto prévio, e se tem alguma doença arterial periférica, inclui um desses 3, e o segundo A agora é a idade, mas valendo um ponto só, 65 a 74, SC, sexo feminino. E como é que a gente faz para anticoagular? A gente fez esse cálculo. Para homem, tá, a gente considera o valor de corte aí, a partir de 1, a gente já pode considerar anticoagulação. E para a mulher, a partir de 2. Eu posso considerar, se ela tiver um alto risco trombótico, de fazer de fenômenos tromboembólicos, e um baixo risco de hemorragia, a gente pode considerar também anticoagular. Porém, a indicação maior aí, com nível de evidência maior, é homem maior ou igual a 2 e mulher maior ou igual a 3. Então, fiz esse cálculo aí para homem 2, para mulher maior ou igual a 3, eu já inicio a anticoagulação para esse paciente para prevenir AVC. Lógico que a gente tem que individualizar caso a caso, a gente tem que ver o risco de sangramento desse paciente, que é um outro score aí também, que é o RESBLED. Mas o RESBLED, ele é um score de sangramento, só fazendo um parênteses bem rápido aqui, e quando ele está maior ou igual a 3, a gente não é que contraindica a anticoagulação, a gente vai mexer em alguns fatores, de repente ele está com RESBLED alto porque ele está com hipertensão descontrolada. A gente vai lá e controla a hipertensão, já baixa ali. Exatamente, controlou a hipertensão, a gente diminui mais o risco de sangramento desse paciente. Tá? Mas o grande fator aí para indicar ou não anticoagulação é o chá de Vasque. Importantíssimo. E aí, beleza, a gente cuidou da principal complicação da FA que pode levar o paciente aí. Imagina o paciente teve um AVC porque você acabou esquecendo de entrar com anticoagulação. E ele vai pagar, às vezes, com isso, vai ter uma sequela aí para o resto da vida, porque no fato de não ter passado o tratamento correto, adequado para ele, né? E lembrar que a anticoagulação, isso aí é um outro capítulo, mas só para a gente chamar a atenção aqui, a gente pode usar os novos anticoagulantes e pode usar o bom e velho Marevan, né? Que é a varfarina. Lembrar que a varfarina tem todos aqueles problemas de tomar cuidado com dieta, interação medicamentosa, tudo. E controlar o INR, né? Controlar o INR, tem todo esse arsenal de coisas para a gente fazer. Os pacientes que obrigatoriamente precisam tomar o Marevan, acho que a Rai até comentou, se eu não me engano, em alguma live aí, são pacientes que têm estenose mitral moderada importante e prótese valvar mecânica. Não Esses tem como aí, fugir. a gente não tem como fugir do Marevan. Só que aí, isso aí tudo tem que conversar com o paciente, né? Não adianta também eu passar lá um NOC, um remédio caro para ele, se eu sei que se ele falar para mim que não vai poder comprar, não vai poder usar. Não vai ter condição de tomar. Exatamente. Ter condição de tomar. Então, melhor tomar o Opa, deu uma Marevan. travadinha, foi só para
Me falem aí, me deem um feedback. Aqui para mim já voltou. Brunão, voltou para você também? Mas, rapaz, tá difícil hoje, hein? Vamos lá. Não sei se voltou, se não voltou. Aqui para mim já voltou. Só tá travado aqui o vídeo. Deve ser o meu que tá travando, não sei qual que tá travando, minha gente. Opa, opa. Bom, gente, vamos lá. Então, recapitulando, vocês entenderam aqui o mundo que é a FA? Então, você vai... Por isso, gente, que é bom você ficar ali no seu atendimento de emergência. Se for FA instável, você cardiverte, não é instável, você controla a frequência e chama o especialista, tá? Então, FA, a gente tem que fazer essa avaliação. Bruno, eu não sei se é o teu que tá caindo, se é o meu, eu tô na dúvida, mas deixa eu recapitular. O sinal aqui tá normal, Raio, não sei o que tá acontecendo. Eu até dando uma olhada, o Wi-Fi aqui tá bem forte, que agora eu tô bem pertinho da fonte aqui. Boa, a gente tá falando muito de instabilidade, a internet... Vamos falar só de estável. Gente, só estável agora. Só estável, então, Brunão, eu gosto de falar muito que na abordagem da FA, é uma coisa que geralmente eu não falo tanto, que eu falo só até ali a cardioversão, mas a gente tem que sempre avaliar 4 fatores. Se tiver mais algum aí, você acrescenta. Avaliar a causa da FA, né, que você já até falou e tudo. Avaliar a indicação de anticoagulação, o controle de frequência e o controle de ritmo, né? Porque às vezes a gente vai controlar o ritmo, tentar manter ele em sinusal, às vezes já não vale mais a pena e vale a pena só o controle de frequência, né? Que eu acho que é o nosso próximo ponto, né? Exato, é isso aí mesmo. Aí, beleza, a gente fez a anticoagulação, aí a letra B do ABC, né? A letra B é de Better Control Symptoms, que é melhor controle de sintomas. Então, o B de Better é de melhor, que é como que a gente vai fazer para controlar os sintomas desse paciente, entendeu? Se a gente vai controlar também o ritmo ou controlar a frequência dele. Isso aí é uma situação depois que a gente vai acabar comentando aqui também. Para manter, por exemplo, cardiovertir o paciente, agora eu quero manter ele em ritmo sinusal. A gente tem 3 drogas aqui no Brasil que são mantedoras de ritmo, né? Que tem a propafenona, tem a amiodarona e tem o sotalol. Aí cada um tem suas peculiaridades, por exemplo, a propafenona a gente não pode usar em paciente que tem cardiopatia estrutural, que tem uma insuficiência cardíaca aí com fração de ejeção reduzida, que tem um septo, uma parede posterior aí muito grossa, acima de 15 milímetros, isso aí também já não pode, a gente pode piorar a cardiopatia de base para o paciente. O sotalol, se o paciente, por exemplo, for coronariopata, tá? Então aí acaba nos restando muitas vezes aí a amiodarona, né? Lembrar que ela tem uma série de efeitos colaterais, uma série de problemas que ela pode dar. Tem até um tem que ficar monitorizando, né? Tem até um imagina. Um mnemônico aí que fala que a amiodarona é treta. A amiodarona é treta. Não sei se você já ouviu essa, Rai. Eu acho que já. Que a gente tem que monitorizar tireoide, fígado, dralado, fundo de olho. Paciente que usa o T é de TSH, a gente tem que monitorar o TSH desse paciente aí antes de entrar com a amiodarona e a cada 6 meses, né? O R de raio-x, a gente tem que ver o raio-x de tórax desse paciente, ver se ele não vai fazer nenhuma... Porque pode fazer pneumonite, pode dar muita... problema pulmonar. Fibrose pulmonar, entendeu? O E de eletro, toda consulta esse paciente merece um eletro, até para ver o intervalo QT, que a amiodarona pode aumentar o intervalo QT. Não só a amiodarona, só o talol também. O T de transaminases, né, ver o TGO e TGP, porque ela é uma droga que com o tempo ela pode se tornar hepatotóxica. E o A para lembrar aí da avaliação oftalmológica, né, que é um outro sítio aí que ela impregna e pode causar intoxicação, pode causar problemas aí oculares. Então, por isso que tem esse mnemônico aí para a gente lembrar das principais alterações que a amiodarona pode causar, entendeu? E aí, vou controlar ritmo ou frequência? Me conte aí. Gente, tá vendo? Vocês pediram. FA é esse mundo aqui todo, gente. Então manda pra nós mesmo, ó. Só cardioverte quem tá instável, controla a frequência quem tá estável e o restante deixa a gente bater cabeça, né não, Brunão? Exatamente. E aí, controlo frequência ou ritmo? O que eu faço? Aí que tá. Aí é o seguinte. Tem um tópico, né, que a gente vai... Eu vou dar uma pincelada também aqui eu até comentei com a Rai,
Mas é lógico que Não, não sei peraí, como é. só rapidão. Um comentário aqui da Maria Clara. Controla o ritmo. Pois é, Maria Clara, o ritmo sinusal é sempre o melhor, é sempre o preferível. Só que existem algumas situações em que não vale a pena a gente ficar tentando jogar para o ritmo sinusal, porque esse paciente já tem alta chance mesmo de voltar para FA. O Brunão vai comentar isso agora. Mas eu concordo com você. Se pudesse ficar todo mundo em ritmo sinusal, era ótimo. É que tem casos que a gente não consegue isso, né? Exatamente. Então, Ops, ops. Eu não sei, eu acho que a minha live aqui tá encasquetou com o doutor Bruno, porque ele fica caindo aqui da minha live, né? Não sei se é minha internet, se é a dele, mas vamos lá, Maria Clara. Vou dar uma introduzida enquanto ele entra aqui de novo. Quando é um paciente que tem um FA de início recente, a gente até fala, poxa, sempre vale a pena tentar cardioverter FA. Aí você vai dizer, oxe, Raíra, cardioverter, você não disse que é só para FA instável? Pois é, isso é na sala de emergência. Para o cardiologista, existe a cardioversão eletiva da FA. Quem sabia disso? Conta aí, galera. Você sabia que existe uma cardioversão eletiva da FA? Aí você pode me perguntar, poxa, Raíra, mas não tem risco de AVC? Pois é, a gente anticoagula antes. Então, uma FA de início recente, a gente tende sim a tentar reverter, tá, para o ritmo sinusal. Mas saibam, gente, que isso é uma medida paliativa, na verdade. A gente vai reverter para o ritmo sinusal e dar um antiarrítmico para manter esse paciente o máximo de tempo possível em ritmo sinusal. Mas um dia ele deve voltar para FA. Acaba que os tratamentos de FA, eles não tem um que seja assim, pá, puf, tratou, resolveu para sempre. Não, existem várias abordagens, mas a FA tende sim a voltar. Então, opa, doutor Bruno aqui voltando. Então, só respondendo você, Maria Clara, em geral a gente tende a tentar reverter para o ritmo sinusal pelo menos uma vez, os casos de FA, sabe? E pode ser com cardioversão sim, só que a gente cuida antes, né? O que a gente faz? A gente anticoagula o paciente, se for com Marevan, o INR tem que estar na faixa nas últimas 3 semanas ali, pré-cardioversão. Se for com NOAC, isso é uma conduta até do pronto-socorro do Dante. O paciente estava com NOAC ali, com novo anticoagulante. Chegou o dia da cardioversão, a gente faz um transesofágico antes. Por quê? Porque se ele esqueceu, não tem como eu saber. E se ele esquecer um dia, ele pode formar trombo. Então a gente ainda faz o transesofágico, aí que a gente não viu nenhum trombo no apêndice atrial, no átrio esquerdo, aí a gente cardioverte. Já o Marevan, a gente tem mais garantia, porque eu tô vendo que o NR está na faixa. Então tava na faixa o NR, aí você pode, aí a gente cardioverte até sem o transesofágico. Agora com o NOAC, a gente não paga para ver, faz o transesofágico também. Bom, só falando aqui um pouquinho, né, da tentativa de reverter, não sei se você pegou, Bruno, eu estava falando de tentar reverter pelo menos uma vez a FA, quando ela é de início recente e tudo mais. sim, todo paciente acho que merece ter uma chance aí, seguindo alguns pré-requisitos, de a gente tentar manter o mais fisiológico possível, né, que é o ritmo sinusal. Tá? A gente falou lá no substrato lá do SACE2 ABC, lá da diretriz europeia, alguns fatores que a gente acaba usando. Por exemplo, um paciente muito idoso, com uma FA já de longa permanência, uma FA já de muitos anos aí de evolução. O paciente tem um átrio esquerdo com diâmetro muito aumentado, ou um volume aí, dependendo da literatura, uns usam volume, outros usam diâmetro do átrio esquerdo muito aumentado. Então, são fatores que a gente tem que considerar na hora de fazer de tentar pensar se a gente vai deixar esse paciente em ritmo sinusal ou se a gente vai manter apenas o controle de frequência. E tem vários estudos aí que surgem. Tá, a gente quer deixar esse paciente em ritmo sinusal. Como que eu vou fazer isso? As custas de antiarrítmicos, as custas de ablação. Teve vários estudos aí, por exemplo, os mais famosos aí, o Cabana, que ele mostrou que para controle de sintomas, né, que a principal finalidade da ablação, para controle de sintomas, a ablação ela é melhor que os antiarrítmicos. O que é a ablação? A gente vai lá, é como se fosse um cateterismo. A gente vai lá com um catéterzinho, vai lá no coração, entra lá no foco da arritmia e dá uma queimadinha ali, dá uma cauterizada ali e extinguiu essa arritmia. A gente acaba com ela ali mesmo, tá? Por exemplo, no caso da FA, o lugar que mais tem os circuitos formadores de FA são ao redor das veias pulmonares ali, o orifício ali de onde saem as veias, de onde chegam as veias pulmonares ali no átrio esquerdo. Então a gente vai ali, circula aquela região ali, vai fazendo cauterizações ali e inibe o circuito da arritmia. Só que isso é mais assim, para o paciente muito sintomático,
muito refratário. Os melhores candidatos aí para ablação, para essa alternativa aí, para reduzir sintomas, para quem tem uma FA paroxística, e lembrar que quanto mais recente ela for, tem mais chance de sucesso. Quanto mais demorar para descobrir essa FA, quanto mais tempo demora, menos chance de reversão aí, de sucesso. A literatura traz aí em torno de 60% a 70% aí de sucesso com essa terapia, né? Então, mais para esses casos aí refratários e que você optou por controle de ritmo. Fora isso, é um paciente muito vozinho, é um procedimento de risco também, né? Não é só chegar lá, colocar um catéter lá no coração, você pode dar um monte de complicações, pode dar sangramento, pode perfurar o coração, pode às vezes queimar a região ali, o nó ventricular, causar um BAVT nesse paciente, que é o que a Rai vira e mexe, posta uns eletrinhos aí de BAVT, e a gente tem que indicar um marcapasso decorrente dessa complicação. Então, por isso que a gente tem que pesar muito o risco-benefício. E sempre compartilhar com o paciente, as diretrizes deixam bem claro isso. Isso aí tem que ser, a gente tem que jogar essa responsabilidade também para o paciente. Responsabilidade no sentido do quê? Foi explicado os riscos, foi conversado com ele. Ah, doutor, eu não quero mais tomar antiarrítmico, eu quero tentar fazer esse procedimento, que eu não quero mais tomar antiarrítmico. Vamos ser conversado, vai ser explicado e a gente vai tentar encaminhar ele para esse procedimento. E só uma coisa, lembrar da ablação, que a ablação, gente, isso é uma dúvida que muita gente tem, cai em prova, inclusive, aí para quem isso aí é estudante de medicina, para quem é médico, para quem principalmente... Já sei até o que você vai falar. Vou parar de anticoagular. Pode parar? Era isso. Doutor, aquele remedinho que o senhor passou lá é muito caro. Ou aquele remedinho que o senhor passou lá, eu tenho que ficar a cada 15 dias, 20 dias, ou todo mês vindo aqui ver como é que está meu sangue. Eu não quero mais tomar aquilo lá, não. Vamos fazer esse procedimento, então, que eu paro com isso. Não, gente, a ablação, isso que é importante. A ablação não tira o paciente de fazer uso da anticoagulação, tá? O paciente... e se ele tiver um Chades-Vasque baixo? Isso, o Chades-Vasque que vai nos guiar o tratamento da anticoagulação. Por exemplo, fiz a ablação, extingui a arritmia, foi com sucesso, correu tudo bem. Se o paciente tiver um Chades-Vasque baixo, ele vai usar por 2 a 3 meses aí o anticoagulante, que é o período que a gente chama aí de período friável, aí pós-procedimento da ablação. Após isso, aí a gente pode suspender. Porém, se ele tiver, que nem eu comentei lá no início, um Chades-Vasque para homem acima, maior ou igual a 2, para mulher maior ou igual a 3. Lembrar que 1 para homem, 2 para mulher, uma indicação 2A, e a gente também pode indicar anticoagulação. Se ele tiver uma... Aí a gente pode pensar em suspender. Fora isso, não. Tá? Então, o que vai guiar o tratamento, a anticoagulação é o Chades-Vasque. E o antiarrítmico? Desde que ele não tenha recidiva, desde que ele não tenha mais problema, ele conseguiu se manter em ritmo sinusal. Em alguns serviços a gente deixa ainda um tempo aí com antiarrítmico e outros depois, logo após a ablação, já retira. Mas a anticoagulação não sai. O que vai ditar a anticoagulação não é a ablação, e sim o Chades-Vasque. Tá bom? Isso aí é muito importante. Então, gente, ó, isso é muito importante. É o Chades-Vasque, ponto. Não é se é FA paroxística, não é se eu fiz ablação, é o Chades-Vasque. Tá? É isso que indica a anticoagulação ou não num paciente com FA, certo? Tem uma dúvida aqui deixa eu ver aqui, Maria do Carmo. No paciente com extracístole supraventricular de alta densidade que fez AVE, AVC isquêmico, devo anticoagular? Ótima, excelente pergunta. Quem fez? Maria do Carmo. Pergunta boa mesmo. Maria do Carmo, isso é muito importante. Inclusive, é uma tendência que a gente tem feito lá no Dante Pazanese, que é o seguinte. Inclusive, já tem estudos até mostrando isso. O que a gente vai levar em conta nessa situação? Poxa, o paciente teve um AVC isquêmico, já revirei ele de cabo a rabo, não achei nada. Será que esse paciente não pode ter uma FA que não foi detectada? De repente, esse paciente tem paroxismos de FA. E a gente sabe que os pacientes têm maior risco de desenvolver FA nessa circunstância que ela falou. Um deles são os pacientes que têm extrasístoles supraventriculares frequentes. São acima de 30 por hora. Então, a gente pegou um holter lá de um paciente lá e viu que tem mais de 30 extrasístoles por hora supraventriculares. Ou a gente pegou
um paciente que não tem extracístoles supraventriculares, só que ele está fazendo muita taquicardia atrial. Taquicardia atrial aí com os trabalhos que mencionam isso, fala acima de 20 batimentos, pelo menos. Não é uma ataque atrial aí com 3, 4 batimentos. Então, uma taquicardia atrial supraventricular aí com 3 ou mais, com 20 ou mais batimentos, perdão, ou extracístoles supraventriculares recentes, eu posso sim hoje já considerar anticoagular esse paciente, considerando se ele tiver um Chagas-Vasque alto e um risco hemorrágico mais baixo, né, que a gente pode usar o Resbled que eu comentei lá no começo, e lembrar sempre de compartilhar essa informação com o paciente. Explicar, ó, os estudos hoje mostram isso, isso, isso. Porém, a gente sabe que a gente não detectou ainda uma FA, uma fibrilação atrial, na senhorinha aí, que no caso você comentou que teve um AVC isquêmico, só que ela tem só com o AVC. Se for uma paciente de 80 anos que teve um AVC isquêmico, ela já vai ter um Chagas-Vasque de 4. Então, eu posso sim, respondendo a sua pergunta, considerar anticoagulação nesses casos. Excelente pergunta. Parabéns. Esse átrio aí tá quase fibrilando, né? Ele tá quase. É um átrio eu tô fibrilando agora. E é uma doença atrial ali que está instalada, né? Hoje tem um conceito de miopatia aí atrial. Uma doença, o átrio está doente, ele está fazendo várias extrasístoles, ele está fazendo várias taquicardias aí grandes, ele está instável. Então, assim, quem me garante que esse paciente não tenha períodos de FA que a gente não conseguiu detectar num Holter, que a gente não conseguiu detectar num Looper, seja num Seven, que é aquele de 7 dias, entendeu? Por isso que hoje a gente tem dispositivos que a gente implanta no paciente lá e deixa, às vezes, até 2 anos para aqueles que têm sintomas muito esporádicos, assim, porque às vezes num dia só a gente não consegue detectar, entendeu? Exatamente, muito bom. Uma dúvida que as pessoas têm bastante mesmo na prática. Tem um Chagas alto, mas um Chagas-Vasque alto, teve um AVC, não descobri a fonte, e aí, anticoagula ou não? Hoje já tem alguns estudos que nos autorizam, desde que compartilhado com o paciente, explicando a situação, de iniciar anticoagulação para esse paciente. Boa, massa. Valeu a aula aí. Quer dizer, vários pontos aqui valeram a aula aqui. Já tem bastante coisa, por isso que a Rai falou, deixa pra gente essa parte aí. Mas é sempre bom lembrar, porque às vezes você vai trabalhar num lugar que não tenha cardiologista, né? A gente sabe a realidade do Brasil aí afora. A gente está falando aqui a nível de São Paulo, a nível Dante, mas muitos lugares aí você vai atender um paciente num pronto-socorro aí de pequeno porte, vai fazer uma cardioversão, e aí? O cardiologista nem tem, às vezes, naquela cidade onde você está trabalhando. Você já pode referenciar ele com o serviço de cardiologia, após estabilizar, após descobrir o que levou àquela FA, a gente vai estabilizar o paciente e aí encaminhar para um cardiologista. Mas agora vocês já sabem como que você vai encaminhar. Vou controlar o ritmo, vou controlar a frequência, vou deixar ele com beta-bloqueador, vou deixar ele anticoagulado, vou aplicar o Chagas-Vasque, vou deixar ele anticoagulado, né? Para até ele conseguir, ele vai passar no cardiologista daqui 6 meses. E aí, até lá, ele vai ficar desprotegido aí de ter da questão do AVC. Então, a gente já pode estar iniciando o tratamento aí e encaminhando ele para o especialista. Que é a realidade do Brasil, né, Rai? Eu vejo muito isso. Essa pergunta é muito frequente mesmo, até que motivou essa live, né? Porque o pessoal pergunta muito, poxa, e aí, eu cardioverti, e agora? Aí, olha, muito lindo lá no ACLS, né? Chama o especialista. Meu, não tem especialista. Vai demorar meses para ele chegar no cardiologista e agora, né? Então, pelo menos, gente, vocês têm que avaliar, poxa, qual que foi a causa dessa FA, né? Ah, ele tá com uma pneumonia. Vai tratar a pneumonia quando tiver os critérios de, né, alta hospitalar da parte da pneumonia, esse paciente vai de alta. E aí, né? Então, você tem que avaliar o Chagas-Vasque. Exatamente, perfeito o que você falou, Bruno. Era a minha próxima fala. Poxa, quando que ele vai chegar no cardio? Daqui a 1 ano, né? Daqui a 6 meses, 8 meses, 1 ano. Pô, não tem como ele ficar desprotegido. Então, você vai calcular o Chagas-Vasque desse paciente. Ah, tá em ritmo cardiovertir, foi pro sinusal. Poxa, então eu vou ver o antiarrítmico. A amiodarona seria a última escolha, mas geral, às vezes a gente acaba chegando nela. Mas aí você vai deixar ali, pô, já tá em ritmo sinusal, vou tentar manter nesse ritmo sinusal, vai ficar com antiarrítmico. Muitas vezes não tem o eco ali, não tem nem eco, né, no hospital e tudo, né, pra fazer, será que eu posso, não posso, né, dar ali uma propafenona, e propafenona também acho que não vai ser tão
estão disponíveis. Então, às vezes acaba chegando na boa e velha amiodarona, mas você fez certinho, você avaliou ali que, poxa, está em sinusal, vou tentar manter esse ritmo sinusal até ele chegar no cardiologista, vou ver o Chades Vasco, vou dar anticoagulante para ele. Se for Marevan, gente, o paciente tem que ter onde seguir, tá? Isso é uma coisa importante também, porque não dá para eu dar 5 miligramas de Marevan por dia e, então, tchau e boa sorte de encontrar lugar. Não, esse paciente já tem que estar amarradinho no lugar onde ele vai voltar para ver o INR dele, tá? Porque se você dá um Marevan e não acompanha o INR, duas coisas podem acontecer. Três, né? Pode dar certo, que é muito difícil, porque a dose varia muito de paciente para paciente. Ou ele pode ficar anticoagulado demais e fazer um AVC hemorrágico, ou ele pode ficar anticoagulado de menos e fazer um AVC isquêmico. Então, assim, inclusive é uma contraindicação para o Marevan, se o paciente não tem onde seguir, ou se ele não... Às vezes o paciente é tão, né, mais assim, vozinho, não consegue manejar as medicações direito, então se ele não tiver, né, realmente como cuidar, como tomar, cognitivo até, para tomar aquela medicação certinho, do jeito que você prescreveu, e voltar, ter um lugar para voltar para ver o INR, às vezes não dá nem para prescrever. Então até isso tem que ser avaliado, né? Toma o Marevan, boa sorte, você tem que ver o INR em 15 dias. Onde? Então, isso é muito... Eu recebo muitas perguntas assim, pô, Raíra, a realidade é que não tem o CARD, e agora? Então, você vai lá, ver o seu paciente, qual foi a causa. Vou tratar essa causa. Vou ver o meu Chades Vasco, se tem que anticoagular ou não. Se tiver que anticoagular, anticoagula, né? Com todas essas observações que eu falei. Vai dar o antiarrítmico ali para ele, para tentar manter ele no ritmo. E aí, encaminhar para o cardio. Porque aí ele está protegido, né? Ele foi abordado até chegar no cardio. E aí os outros detalhes pormenores a gente vai vendo, tá? Mais uma pergunta da Maria. Quando usar o digital na FA? Maria, o digital na FA fica o nosso paciente conhecer fração de ejeção reduzida ali, né? Que tem FA também. Fala aí, Brunão, fala aí. É os pacientes do Dante. Tu tá no Dante, Maria? E ela tá tirando uns casos nossos lá, hein, Rai? Eu acho que ela deve estar infiltrada ali. Boa pergunta também, Maria. Maria, o digital, né, não é a nossa primeira escolha, mas a gente tem que sempre considerar. O digital, geralmente, que nem a Rai já comentou, a gente usa para pacientes com insuficiência cardíaca e fração de ejeção reduzida, a maior indicação, para controle de frequência, né? Ele não vai ser para mudar o ritmo, o paciente está com alta frequência e você quer só controlar a frequência. Mas o digital, ele tem uma peculiaridade, tem que tomar cuidado aí com a intoxicação digitálica, com a impregnação digitálica, ele impregna muito fácil, ele tem um nível terapêutico ali muito baixo, às vezes uma dosezinha a mais que você faz. Se o paciente tiver uma disfunção renal, uma lesão renal aguda, você pode, não seria conveniente estar usando, tá? Mas nesse cenário aí, quando você não tem outras opções, ou você já tentou outras coisas e não conseguiu, você acaba podendo apelar para o digital. A gente tem ele até na forma endovenosa, né, que é o deslanoside, o famoso cedilanide lá. A gente faz ali meia ampolinha ali na hora para ver se... E sempre com cautela, né, monitorando a função renal, potássio, ver se não vai impregnar, seriando o eletro, que a gente consegue ver também pelo eletro, aí, aquela famosa onda em pá de pedreiro que faz ali no eletro quando está impregnado. Lembrar sempre de tomar esses cuidados aí. Não é a nossa primeira opção, mas também faz parte do arsenal terapêutico aí. Boa, já ia falar do digital venoso. Então, quando você falou digital, Maria, eu pensei logo na digoxina, né? Então, que a gente estava falando aqui de controle de frequência, todo paciente conhecer fração de ejeção reduzida. Mas tem o digital venoso também, né? Que é o deslanosídeo. E aí ele pode entrar ali, como o doutor Bruno falou aqui, no controle ali da frequência, você faz meia ampola, reavalia o paciente, reavalia, né? Fica ali pertinho. Então, quando a gente vai para o algoritmo, né? Taquiarritmias instável, cardioversão, a gente já falou. Estável, aí você tem tempo para ver o QRS, é estreito, é largo, é regular ou irregular. E até é uma resposta do segundo eletro que eu postei hoje, né? Que era um eletro de FA. Então era um ataque à arritmia, você via que não tinha onda P para conduzir o QRS, tinha várias ondinhas atriais, o QRS estreitinho, o ritmo irregular. Simples assim, irregular. E... sim. Aí você tá com ataque à arritmia estável, eu me perdi até. Estável, aí eu vi que é uma FA, né? O que eu posso fazer para controlar a frequência? E a amiodarona? Não, a amiodarona é a última escolha, na verdade. Você pode fazer, se for ver lá no ACLS, ele coloca beta-bloqueador, bloqueador de canal de cálcio, só que a gente não tem um bloqueador de canal de cálcio EV. Então seria o beta-bloqueador, metoprolol, EV, avaliar as contraindicações e tudo, mas teria o metoprolol, poderia tentar o deslanosídeo,
E aí, última chance, assim, última escolha, a amiodarona, infusão lenta, porque a gente quer controlar só a frequência, não quer reverter o ritmo, né? Então, É. teria esse uso também. Isso que a Rai falou é importante, e quando a gente pega lá a diretriz europeia, e a americana também fala, que assim, a mildarona, gente, que é usado fora, ela tem a fórmula endovenosa, o diluente é diferente do nosso aqui do Brasil. Então, lá eles falam para, coloca a mildarona ali no sorinho de 100 e faz aí em 10, 15 minutos. Tomar muito cuidado com isso. O nosso diluente aqui da mildarona endovenosa, ele é mais agressivo, ele faz mais bradicardia, ele pode instabilizar o seu paciente ali na hora. Então, isso que a Rai falou é importante. Eu quero controlar a frequência, eu vou fazer a mildarona ali, diluo uma ampolinha de 150 miligramas, num sorinho aí glicosado de 100 ml, 250, e faz ele lentinho, tá? Aí a ideia não é a mildarona da parada que você vai fazer em bolos. Aqui tem que fazer lento para controlar a frequência, senão você transforma um ataque à arritmia em uma brade instável, entendeu? Então Exato. tem que ter cuidado aí. A mildarona bradicardiza muito, ela alarga o intervalo QT, então tem que tomar cuidado na hora de fazer a mildarona. Uns 20, 30 minutinhos, pelo menos, a 1 hora aí para a gente ficar o mais seguro possível, sempre do lado do paciente. Né? Não vai colocar um ampola para correr lá e eu vou lá tomar um café, depois eu volto ver como é que ele ficou. Volta para parada, né? Volta Volta, correndo para parada. volta já Gente, com o kit de marca-passo em mãos. isso é importante, gente. A amiodarona, lembra que é uma medicação que a gente usa na parada, mas usa também para paciente que não está parado. Então, assim, bolos de amiodarona é só no morto, não faz em vivo, não, na parada. Não existe bolo de amiodarona em vivo, é só na parada, que aí você faz ali aqueles 300, depois 150, né? Depois do terceiro choque, depois do quinto choque. Na arritmia refratária, só para o ritmo chocável e tudo mais. Então, a amiodarona e bolos é só na parada. No vivo, você não vai fazer isso. E aí, eu sou instrutora do ACLS, eu sempre chamo atenção para isso, que tá lá no algoritmozinho, né? A Mildarona lá, não sei o que, em 10 minutos. Gente, meia hora, 1 hora aqui. Não é em 10 minutos, não. Tem que ser mais lento, porque senão estabiliza e tudo. Real, legal. Legal. Bom discutir assim, porque... Bacana, né? Quem monta a diretriz lá para eles o diluente é diferente, então eles fazem um pouquinho mais rápido mesmo. Mas aqui a gente não pode comprar essa ideia por conta disso. Eu já vi, sim, pronto-socorro várias vezes, o paciente instabilizar porque a mildarona foi correr rápido. A enfermeira colocou lá que você sai um pouquinho, a hora que voltou para ver o paciente já tinha corrido. Então, isso aí tem que tomar cuidado. É verdade. Exatamente. Pois bem, que bom, acho que é tudo. Vamos deixar umas mensagens finais aqui. Galerinha, se quiser perguntar, esse é o momento. Fale agora ou deixa a pergunta no feed depois, né? Se não vai dar agora, deixa depois. A gente responde depois. Pode deixar, meu Instagram tá aparecendo aí, né? drbruno.pinotti, 2T's e I. Se quiser mandar pergunta lá também para mim e para a Rai, também pode ficar à vontade. Tem gente que às vezes fica com vergonha de mandar aqui durante a live. Mas acho que vai ficar gravada, né, Rai? Vai ficar gravado. Eu vou te marcar lá se você quiser depois colocar para o seu feed também. Aí vai ficar marcadinho lá. Eu posso lá também, qualquer dúvida. É um assunto muito importante, gente, que nem falei no começo. A ideia jamais assim é esgotar os assuntos. Pode ver que às vezes surgem muitas dúvidas, principalmente no dia a dia, né? Aqui falando é uma coisa, mas a hora que você está lá com o paciente em FA, sozinho numa sala de emergência, aí começa, ai meu Deus, né? Exato. Então pode mandar pergunta, exatamente. E pode no direct perguntar, também, né? Eu gosto quando vocês mandam ali no feed, porque aí sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa, eu já respondo, o Bruno responde e todo mundo aprende. Mas se tiver vergonha, pode mandar no direct, não fique com sua dúvida na hora de perguntar é essa. E como o Bruno falou, às vezes você vai no plantão aí que surge, pode mandar também e a gente vai responder todas as dúvidas, tá? Apareceu uma pergunta aqui, Rai. A Michelle colocou, a mildarona em bomba de infusão? Isso, Michelle, em bomba de infusão. Se você tiver na parada cardiorrespiratória, ela é em bolos, né? Porque é o paciente parado, a circulação dele ali é mínima, você está mantendo um débito 30% no máximo do débito cardíaco com as compressões, né? Então, ali na parada é tudo o máximo, né? A adrena é uma ampola inteira. Nossa, a mildarona você faz. Então, em bolo só na parada. Essas situações, assim, muito, né? Só na parada.
No paciente vivo, você vai fazer a amiodarona diluída e em bomba de infusão contínua, porque aí é mais segura, como o doutor Bruno falou. Se a gente pede para correr em meia hora, uma hora e o pessoal não bota em bomba de infusão, às vezes corre rápido demais e o paciente instabiliza. Então, sempre em bomba de infusão para ter mais segurança. Ah, mas é só meia hora. Sim, mas é em bomba de infusão, porque eu sei que vai entrar ali nos 30 minutos, na uma hora que eu coloquei, certo? Mais garantia de ser feito no tempo que a gente pediu, né? Porque às vezes passa um engraçadinho ali, abre a bomba, pronto. Pronto, Às vezes socorro, tá até o lotado. paciente, né? Até o Ai, deixa eu paciente abrir, acabar logo esse sorinho. abriu ali, pronto. Aí complicou. Aí piorou a Aí situação. bradicardiza ele e a gente também, né? Que a gente gela na Mas hora. Meu Deus, também. entrou tudo isso. Isso já aconteceu comigo. Meu Deus, entrou tudo isso. Já me A dá. Rai falou Nossa. da adenosina, acho que foi ontem, né, Rai? Ah, O paciente faz uma sistolia, a gente faz junto, né? nosso coração para junto. Quando ele volta a bater, o nosso volta também. A Você gente vai respira. voltando aos poucos. Oh, mas tem umas situações daquelas que eu falei ontem, da adenosina, que já ficou o monitor todinho assistolia. Eu pronto. Reanimar a galera. Aí voltou. Tá super. Já preparei também para reanimar várias vezes. Aí voltou, assim. Aí meu batimento voltou junto. Porque, putz, ou 10 segundos que demora ali, que às vezes dá Esse quase aqui uns 10 vira uma segundos. hora. Ali vira uma hora. Não passa esse Exatamente. segundo. A Michelle colocou aqui, obrigada. É, a, a Uri Pinotti, sanou muitas dúvidas, aula maravilhosa, parabéns, doutores. A Maria, ótima live. Michelle foi ótimo. Júlia, aula perfeita, parabéns, doutora Raíra e Bruno. Nath, obrigada, doutores. Lima Salles, parabéns. Érico, parabéns. Ai, gente, obrigada. A gente fica muito feliz. Que o que a gente quer realmente é compartilhar esse conhecimento com vocês para que mais pessoas possam manejar aí da melhor forma possível esses pacientes em situações, né, de emergências cardiológicas. Exatamente. FA é muito comum, né, Rai? Isso aí qualquer médico hoje vai que dá plantão vai acabar se deparando com um caso desse numa emergência da vida, seja numa UBS, seja em qualquer ambiente de trabalho, o médico vai acabar se deparando com uma FA. Então, ataque à arritmia sustentada mais comum aí da nossa prática clínica, né? Então, é importante saber manusear, pelo menos ter uma ideia do que fazer, de como começar, para depois, até ele chegar no especialista, ele já está, pelo menos, razoavelmente bem conduzido aí até, até encontrar o especialista, porque a gente sabe que a realidade do Brasil a gente não tem essa facilidade que a gente tem ali no Dante, por exemplo, né, fez uma FA, daqui a pouco o cardiologista olha, daqui a pouco o arritmologista desce para olhar e já começa a anticoagulação, já começa a tratar, se for o caso vai indicar a coagulação. A gente sabe que essa não é a realidade da maioria do Brasil, por isso que é importante ter esse conhecimento e por isso que é importante disseminar esse conhecimento também para outras pessoas. Concordo 100%. Então, galerinha, muito obrigada pela presença de vocês. Continue aí que tem mais live essa semana. A próxima é na quinta. Obrigada por participarem, adorei. Vocês estão de parabéns também por estarem aqui atrás de mais conhecimento, porque mostra que vocês querem conduzir da melhor forma os pacientes de vocês. Então, vocês estão de parabéns também. Obrigada a presença de todos. Obrigada, Bruno, mais uma vez, por ter aceitado esse convite, tá? E é isso, eu acho. Imagina, Rai, eu que agradeço, sempre um prazer enorme. Eu assisto todas as suas lives quando eu posso, sou seu fã número 1. E tem outras taquiarritmias também, numa outra oportunidade aí também, a gente pode marcar para falar alguma coisa aí, tá? Sempre Pode vai ser um deixar. prazer poder contribuir, aprendo muito contigo também, muito obrigado pelo convite. E desculpa aí o pessoal pelas travadas aí no início, agora acho que a internet pegou no tranco aqui, parou de travar, mas no começo deu umas travadinhas aí. Não sei se foi a minha Desculpa ou da eu também, eu acho que pode ter sido a minha, porque eu estou um pouco longe do meu roteador ali, então desculpa, talvez seja a minha, você está pedindo Não desculpa sei e se aí sou foi, eu que tinha não que sei estar se foi pedindo. eu não sei se foi eu ou a Rai que não pagamos conta da internet. Aí eu vou mudar de internet, eu não Estou até aguento dando mais. uma conferida aqui se a minha conta está em dia, que eles estão querendo cortar também. Espero que vocês contribuir, pessoal, e qualquer dúvida aí, estamos à disposição nas redes sociais, no direct, e pode ficar à vontade que eu puder colaborar, vai ser um prazer. Obrigadão, Bruno. Obrigada, gente. Obrigada, Bruno. Boa noite e até a Boa noite, próxima. pessoal. Fique com Deus, uma boa semana. Valeu, Rai. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Também. Tchau, tchau.